E a gente vai falar sobre joio explica a história. O joio, dentro do cristianismo ou em qualquer religião, explica muito a história, tá? Então vamos ver aqui. No século XIX, já vimos várias etapas da história onde o joio, né, foi o cão, o diabo, né, usando o nome de Jesus para prejudicar as pessoas, a sociedade, para impor a todo mundo aquilo que eles, como fariseus, aquilo que eles, como hipócritas, exigem, entendiam e entendem ainda, né, que seja o melhor para todo mundo. Fariseus, entendeu? Então tá aqui. O joio cristão herdando a teologia capitalista reformada. Aquela lá da reforma protestante, onde eles abraçaram o capitalismo e agora estava instituído e teologicamente confirmado. Usaram a Bíblia para confirmar, para afirmar, para fundamentar o capitalismo, que sempre existiu, mas que agora estava instituído até como obra de Deus, né? Vontade de Deus, como ação de Deus na humanidade. Veja só como você consegue perder o entendimento das coisas. Agora, a ganância estava teologizada. A ganância do ser humano, a exploração do homem pelo homem, agora estava justificado, fundamentado, né? Aparentemente, no texto bíblico. Isso é a teologia capitalista, fez isso a partir da Reforma Protestante. Tá? Aí rompeu com a Igreja Católica e agora todo mundo está livre para explorar quem quiser. Aí veio de tudo. Veio a Revolução Industrial, que a gente já falou aqui, não é? Como obra dessa capitalização, né, da religião. Depois vem as 13 colônias e tudo que fizeram e continuam fazendo no mundo, tá bom? Tem a Inglaterra com o seu colonialismo a ponto de, na Índia, né, Gandhi ver que o cristianismo é bom, mas cristãos não são piores do que o diabo, né, em outras palavras, né? Também veio a época daquela invasão, daquela destruição completa da África, o roubo, o assalto completo da África, né, pela Europa, que até hoje a Europa fez tudo isso e declarou: africano, fique na sua miséria, a miséria que nós criamos, fiquem lá, não venham para cá. Até hoje é assim que funciona. Cristianismo. Esse cristianismo que, né, nós temos mostrado ao mundo. Entendeu? E aí, agora chega o século XIX. Vamos ver aqui alguns aspectos. Então, eles herdam toda aquela teologia capitalista da Reforma Protestante. Herdam, agora, aqui, ó, ampliada na Europa e nos Estados Unidos. Agora está mais ampliado. Não é mais aquela coisa mais simples, não. É algo ampliado. A Igreja Católica assumiu uma outra posição. A Igreja Católica assumiu, como é que eles chamam? A opção pelos pobres. Entendeu? Opção. Isso é amenizar, quer dizer, isso fez com que a Igreja Católica fosse, dentro desse cristianismo que a gente tem mostrado ao mundo, seja mais humano. A igreja é mais humana. Ela está voltada para o pobre. Enquanto que o protestantismo, não, ele abraça mesmo o rico, ele protege o rico, ele garante o rico, e ele protege o rico, inclusive, contra a rebeldia dos pobres, que são explorados pelos ricos. Entendeu? A gente vive em função disso. Escute os pastores, escute as pregações, e você vai ver que, por exemplo, Estados Unidos, quando trouxe o evangelicalismo
para a América Latina, eles passaram mais de 100 anos nos treinando a sermos como eles são, a pensarmos como eles pensam, a serem prepotentes como eles são, a serem tolerantes como eles são, a serem preconceituosos como eles são. E nós aprendemos e somos. Isso responde porque que os evangélicos estão doentes. Né? Não é só no Brasil, não. Não. Os Estados Unidos evangelizou a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, os evangélicos lá, são aqueles que mais foram contrários à vacina. Estados Unidos também. Evangélicos, cristãos. Foi quem mais proliferou, não é? Esse problema da Covid. Evangélicos. Porque resistiram. Então, somos farinha do mesmo saco, não é só na América Latina, não. Na Europa e lá na Coreia e Estados Unidos. Uma vergonha. Uma vergonha. Entendeu? Então, o que acontece com isso? Tudo isso é para favorecer, é um favorecimento ao capitalismo. Estamos aqui para isso. Muito bem. Então, a ampliação, né, da teologia capitalista, propriedade vale mais do que gente, essa é a ideia da teologia capitalista. Tá? A propriedade, ter coisas é mais importante do que a vida das pessoas. É como está acontecendo lá na Ucrânia. Né? Os cristãos estão brigando não pelas pessoas, as pessoas podem morrer, não tem problema não. Estão brigando, estão gastando fortunas, estão mandando dinheiros enormes, volume de dinheiro enorme, sabe para quê? Para proteger patrimônio, proteger terras. As pessoas podem morrer, não tem problema. Todo dia, morre. Inclusive, eles falam lá, olha, morreu tantas pessoas, olha, encontramos uma pessoa chorando. Aquilo tudo é só propaganda, é só para poder fazer uma propaganda contra a invasão, mas contra a invasão de territórios, de patrimônio. É isso que importa. Essa é a teologia capitalista que nós defendemos. Entendeu? Então, muito bem. A propriedade vale mais do que gente. Acumular riqueza vale tudo, qualquer coisa, mas contanto que junte riqueza. Riqueza é bênção de Deus. Diferente do que Jesus ensinou, né? Jesus disse para o jovem rico, vá, venda tudo que tem e me siga. Mas a teologia capitalista diz não. Aquilo ali é conversa fiada de Jesus. Riqueza é bênção de Deus. Invadir território é como em Canaã. Tomar o que é dos outros é como em Canaã. Vai lá, mata todo mundo, pega tudo que eles têm e traz para vocês. Aconteceu, Moisés entendeu isso de Deus? Pois bem, podemos fazer a mesma coisa. Atuou contra a ciência. Isso aí no século XIX. O cristianismo atuou contra a ciência. Voltamos à Idade Média naquele período. Era uma briga enorme. Qualquer coisa que a ciência afirmasse, os púlpitos se levantavam contra. Qualquer coisa que a ciência descobrisse, as igrejas se levantavam contra. É contra Deus. Deus deu sabedoria aos cientistas e o que eles usavam nessa sabedoria era... O cristianismo entendia que era contra Deus. Então é um Deus controverso. Então perseguiu cientistas, pregou dogmas bíblicos. Não, a Bíblia está lá, literalmente é aquilo, a ciência está mentindo, literalmente é isso aí. Dogmas. Voltamos à Idade Média, né? Rejeitando o conserto de Jesus a Moisés, porque passaram a defender a inerrância da Bíblia. A Bíblia não tem erro. Não tem erro.
Aí, e agora? Como é que faz para consertar algumas coisas? Moisés diz, Deus se arrependeu de ter criado o homem. Não, isso aí não está errado, não. É porque a gente não entende o que é que ele está falando. Mas isso aí não está errado, não. Mas o próprio Moisés diz, Deus não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. E outras coisas mais. Não, não há erro. Assumiram isso porque era uma maneira de enfrentar, né, as descobertas da ciência. E aí a ciência, não é que ela se afastou da religião, não. Ela foi empurrada pela religião para ficar distante. Não é culpa da ciência, é culpa do joio no meio cristão. Nós empurramos, nós que eu digo, o joio empurrou a ciência, os cientistas, né, do cristianismo. Idade Média. Como a gente não podia mais matar de uma forma, a gente inventou outras para prejudicar a ciência e os cientistas. Isso foi século XIX, né? Assim surgiu naquele período, naquele efervescer de brigas, né? A ciência descobrindo coisas e o cristianismo na briga constante, na luta constante, dizendo que a ciência era do diabo, dizendo que a ciência era isso, era aquilo. Coisa que Jesus jamais faria, mas os cristãos, joio, entendiam o que deveriam fazer. Não é satisfazer Jesus, não é isso, não. Para satisfazer o ego de cada um. Entendeu? Com isso, surgiram, no século XIX, né, surgiu então os grupos mais fundamentalistas no meio cristão. Aí surge, em 1820, os Mormons. 1840, os Adventistas. 1860, as Testemunhas de Jeová. 1880, os Pentecostais. Entendeu? Então, esse é o século XIX. O joio explica bem o século XIX. Tá bom? Muito bem. Na sequência,